Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E quando eu digo de segunda a sexta-feira, eu digo o seguinte: logo, a gente entra no ar logo depois do radar. Termina a boa música do radar aí, a música que vocês curtiram há pouco, e a gente entra no ar. Fica até por volta de 19 horas aqui, um pouquinho antes, né? Bem em cima das 19, sempre para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do nosso programa e nós tratamos todas as noites aqui desses assuntos. E quando eu digo tratamos, é porque a gente responde a gente. Eu pergunto, transmito as perguntas de vocês. Quem responde são os convidados do programa. Hoje, por exemplo, nós vamos ter direito do trabalho e daqui a pouco eu vou anunciar os nossos convidados. Então, vocês podem telefonar para o 3230 1530, que é o telefone do nosso programa, que é o telefone da TVE, ou podem também mandar um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. Vocês mandem para cá, perguntem, que a gente vai tratando de responder. Se possível, perguntem sobre o assunto do dia, ou então podem perguntar sobre outro assunto que nós vamos guardar para responder depois, tá bem? Já disse que hoje nós vamos ter direito do trabalho, mas antes eu quero oferecer esse programa, em primeiro lugar, a todas as pessoas que gostam do inverno, que chegou na sexta, mas ainda não deu as caras, né? Eu não sei se a gente vai ter inverno esse ano. Agora começou a chover, mas dizem que vai cair a temperatura, mas sei lá. E quero também mandar um beijo muito especial para a Daniela, que é filha do Dr. Eduardo Vargas, que é um dos nossos convidados do programa de hoje. Tá bem, Daniela? Fica aí nos assistindo e, se gostar do programa, faz o pai voltar aqui mais seguidamente, tá bom? Grande beijo. Já anunciei um dos convidados, o Dr. Eduardo Vargas, está aqui à minha esquerda, juiz do trabalho, coordenador do Sejusc de segundo grau. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação em estar aqui. Muito obrigado. E também está comigo o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é essa figura por demais conhecida de vocês, né? Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Eduardo. É um prazer enorme estar de volta aqui para responder esses questionamentos da nossa audiência. Eu já vou inicialmente aqui avisar o doutor Eduardo Vargas que quem seleciona as perguntas sempre para o programa é o doutor Marcelo, né? Então ele tem um hábito, é uma coisa dele mesmo, ele deixa as perguntas mais fáceis para o juiz sempre, fica com as mais difíceis, talvez porque ele já esteja mais acostumado também. Certo. Então o senhor não leve a mal porque as perguntas difíceis. Tem gente que acredita, né, Machado? Tem gente que acredita. Bom, falando em pergunta, eu quero, antes de começar a fazer as perguntas de hoje, tratar de um assunto que foi tema da internet, da imprensa, durante essa semana, que é a assinatura pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ampliando de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: tem uma série de perguntas aqui que o jornal fez sobre horários, sobre folga, sobre valores e situações. Essa medida, ela chega para valer, doutor Eduardo? Pois é, Machado, realmente tivemos essa novidade, né, uma portaria editada pelo governo, né, ampliando o número de atividades econômicas e empresariais Sim. que podem trabalhar em domingos e feriados, e é uma tentativa governamental de ampliar o trabalho, né, e possibilitar uma maior abrangência de número de trabalhadores em atividade. Quer dizer, o pessoal vai começar a trabalhar mais, o comércio vai estar mais aberto, mais tempo. É mais ou menos esse o objetivo? Me parece que sim, Machado. Me parece que a intenção do governo é isso, é ampliar o número de atividades empresariais e que com isso haja um maior número de contratações de trabalhadores. Isso não vai implicar muito nas folgas deles ou não, doutor? Não, não vai mudar radicalmente, né? Não vai. Muitas dessas atividades que estão relacionadas na portaria editada pelo governo já eram atividades que normalmente já tinham atividades nesse dia, então não houve uma modificação significativa. Algumas novas foram incluídas, né?
Talvez a grande novidade dessa portaria seja a possibilidade de se fazer o trabalho em domingos e feriados sem a necessidade de uma convenção coletiva de trabalho, ou seja, uma negociação com o sindicato dos trabalhadores e a eventual autorização do município para exercer essas atividades. Contudo, Machado, há um detalhe nessa portaria que é muito importante chamar a atenção. Por favor. Né? O trabalho em feriado, né, tem previsão legal de que necessita de negociação coletiva para labor nesses dias. Né? Ou seja, o que significa isso? Que o empregador deve fazer uma negociação com o sindicato da categoria dos seus trabalhadores para possibilitar o trabalho em feriados. Sim. A lei estabelece isso. E a portaria, por ser uma regra de caráter inferior a uma lei, não pode determinar claro, o trabalho em feriados nesse sentido. Então, talvez nesse aspecto, Machado, com relação ao trabalho em feriados, a portaria não serviu o propósito que imaginava. Ou seja, permanece ainda a necessidade, em relação aos feriados, de negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores. Você vai dar mais trabalho para vocês lá ou não? Vai dar. Recentemente, Marcelo, já saiu uma decisão... Já saiu uma decisão, o doutor estava mostrando uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho já a respeito disso, exatamente disso. E eu penso exatamente como o doutor Eduardo, porque nós tivemos até mesmo na reforma trabalhista, nós tivemos lá o acréscimo do artigo 611-A, que diz que o negociado prevalecerá sobre o legislado justamente quando se tratar de negociação de jornada e feriados. Né? Então, uma portaria ela não poderia se sobrepor à lei e à própria negociação, porque a negociação com a reforma trabalhista ela foi fortalecida. Né? Estão fazendo uma tentativa aqui, quem sabe, de repente, dá certo, deu, não deu. A justiça também não é assim tão volúvel, tão fácil, né, doutor? A justiça vai aplicar o que determina a legislação. Determina a lei, claro. Se a lei impede o trabalho em feriado sem que tenha prévia negociação coletiva, fatalmente serão essas as decisões judiciais a respeito dessa matéria. Eu vou fazer uma pergunta para os dois daqui, antes de começar as perguntas normais do programa aqui. Mas o senhor está com muito trabalho lá na coordenadoria do SEJUSC, lá do 2º grau, doutor? Olha, Machado, os centros de conciliação da Justiça do Trabalho são uma novidade. Eu sei. Essas unidades, boas novidades. Boa novidade. É um aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Né? Isso vem de uma política nacional, né, capitaneada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pelos tribunais superiores, e que estabelece a necessidade dos tribunais regionais, sejam eles de justiça, sejam do trabalho, sejam da Justiça Federal, de criarem unidades judiciárias voltadas exclusivamente à conciliação. Então, por isso que essa denominação desse SEJUSC, que é um ambiente onde as partes podem propor a solução do seu processo por meio de uma negociação com a sua parte adversa, com o empregador. Então, E é importante isso, SEJUSC, porque essa negociação ela pode se dar a qualquer momento do processo. Né? O seu processo está ali na fase inicial, o seu processo já teve recurso, está em fase recursal, está em fase de liquidação, fase de execução. Em qualquer momento, o advogado pode peticionar para direcionar o seu processo lá para o centro de conciliação. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui é para o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Ela vem de Cachoeirinha, dona Veridiana. Trabalhei durante 2 anos na mesma empresa. No final do mês passado, fiquei 15 dias de atestado. Ao retornar, trabalhei durante 4 dias e fui dispensada. E a dona Veridiana quer saber se a empresa poderia ter feito isso. Olha, dona Veridiana, nenhum trabalhador pode ser dispensado incapaz para o trabalho ou durante um prazo de garantia de emprego ou de estabilidade provisória, certo? Se você, a princípio não há uma notícia de que esse seu problema de saúde, ele permanece. Se permanecer, a resposta seria não, não pode ser despedido. Mas, pelo enunciado da pergunta, a conclusão é de que esse problema se encerrou e você foi despedida. Não portando nenhum tipo de estabilidade, você poderia sim, estaria correta a empresa, ou melhor, estaria usando um direito potestativo de despedir o trabalhador.
Ela não refere na pergunta se esses 15 dias aí de afastamento são de acidente de trabalho ou não, mas isso pouco importa. Pouco importa por quê? Porque esses 15 dias, para que pudesse gerar uma garantia de emprego ou uma estabilidade, seria necessário um afastamento superior a 15 dias na hipótese de um acidente de trabalho, o que também não está na pergunta. Eu estou indo além da pergunta, certo? Então, em princípio, a empresa poderia sim lhe despedir. Agora, Machado, é sempre importante que o cliente ou a pessoa, o empregado, procure se esclarecer melhor e levar a um advogado de sua confiança as circunstâncias do seu caso. Por que eu digo isso? Porque, num primeiro momento, a resposta é pode, mas numa entrevista com essa empregada, poderia surgir a seguinte questão. Olha só, a empresa adota como prática despedir trabalhadores que retornam de um atestado médico ou mesmo de um auxílio-doença. Opa, se a empresa tem adotado como uma prática a dispensa imediatamente posterior ao retorno, poderíamos enquadrar essa empresa na Lei 9.029, de 95, que trata da despedida discriminatória. E aí, nesse caso, a sua despedida poderia ser considerada nula e a consequência seria a reintegração ao trabalho com o pagamento do período de afastamento ou, a seu critério, com o pagamento em dobro desse período de afastamento e aí sem a reintegração ao trabalho. E ainda teria a possibilidade de postular uma indenização por danos morais. Então, eu aconselho a nossa telespectadora veridiana que procure um profissional de sua confiança e leve essa sua situação para ele, para ver se realmente é um caso de despedida correta ou se ela foi ilegal. Em seguida, eu vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora aqui, doutor Marcelo, mas exatamente dentro desse assunto aqui que nós tratamos aqui nessa pergunta. Doutor Eduardo, uma telespectadora que pede para não ser identificada, então nós temos esse costume também de aceitar as perguntas desde que fique aqui o nome da telespectadora. Trabalho faz 4 anos num supermercado. Como estão com poucos funcionários, trabalhei 15 dias sem folga e não recebi nada em troca. Os proprietários podem fazer isso? Prezada trabalhadora, Machado, aqui a regra é clara, usando um bordão aí conhecido de um comentarista de arbitragem. Tá? Depois de 6 dias de trabalho consecutivo, você tem direito a uma folga remunerada. Se chama o descanso semanal remunerado. Ou seja, trabalha 6, no 7º dia tem que folgar. Se não fizer isso, a contraprestação desse trabalho é em dobro. Então, o seu empregador, mesmo que ele tenha poucos funcionários trabalhando, não justifica a exigência do trabalho em dia do descanso semanal remunerado sem a devida contraprestação. Então, você sim tem direito a uma contraprestação, que é o dia trabalhado em dobro por esse labor extraordinário que você fez. E também, né, é importante referir de que se você já trabalhou por 15 dias sem que tenha essa folga, você já tem 2 dias em dobro para receber do seu empregador. Está vendo? Então, o telespectador que não se identificou, por favor, vá lá e procure seu advogado, procure quem quer que seja lá que possa resolver isso, tem que pagar. Doutor Marcelo, olha aqui a pergunta que chegou do Gilberto lá de Gravataí. Ele trabalhou em uma empresa por 30 anos, foi demitido há 1 ano e meio e depois que ele foi demitido, ele descobriu que tinha problemas de saúde no túnel do carpo. Ele quer saber se tem algum direito. Tá. Primeira situação, o que eu aconselharia? É Gilberto, né? Gilberto, ligue imediatamente para 135 da Previdência e agende um benefício de auxílio-doença. Primeira coisa, tá? Nesse pedido de auxílio-doença, você vai ser submetido a uma perícia. Nessa perícia, o perito do INSS vai ter que responder a uma pergunta que é muito importante, que diz data do início da incapacidade, certo? Se a data do início da incapacidade constatada pelo perito do INSS
ou posteriormente numa ação contra o próprio INSS, for anterior à despedida, o seu contrato de trabalho estava suspenso no momento da despedida e você poderia, então, buscar a nulidade dessa despedida, certo? Então, você tem um primeiro caminho que eu sugeriria, que é o caminho previdenciário, buscar um benefício imediatamente, certo? O segundo caminho é buscar uma ação também na própria Justiça do Trabalho, alegando que essa doença é uma doença relacionada ao trabalho, foi uma doença relacionada ao trabalho, e que, portanto, você teria, ou estaria, caso o seu contrato de trabalho não esteja suspenso, né, pelo benefício previdenciário, que você estaria, pelo menos, vítima de uma doença profissional ou do trabalho, e aí você poderia pedir uma indenização e a sua reintegração dentro do período de estabilidade, certo? Então, você teria, ao meu ver, essas duas possibilidades, um caminho previdenciário e um caminho trabalhista, para buscar esses direitos aí, para buscar a nulidade dessa despedida e indenização, uma reparação, né, em função desse problema que, em princípio, deve ter ocorrido em relação ao trabalho, em função do trabalho. Deixa eu contar aqui, fica só entre nós aqui. Na semana passada estava aqui o doutor Dirceu Vendramin tratando de direito do previdenciário e apareceu esse termo aqui, DII, numa pergunta. E eu digo assim, olha, tem aqui um D2 que eu não sei o que é. Aí ele disse assim, não é D2, é data do início da inatividade. Digo, bem feito da incapacidade. Bem feito para mim, que é que manda falar bobagem aqui, não tem nada que me meter. Bom, vamos lá então. A dona Juraci mora em Guaíba, doutor Eduardo. Ela foi dispensada do trabalho depois de 2 anos e 6 meses e está cumprindo aviso prévio. O patrão dela disse que durante o aviso prévio ela não tem direito ao vale-refeição. E ela quer saber se isso é legal. Dona Juraci, como você disse que está cumprindo o aviso prévio, presumo que ele seja trabalhado. Sendo ele trabalhado, dona Juraci, a senhora tem direito sim ao vale-refeição, porque durante o prazo do aviso prévio permanecem os direitos e obrigações do trabalhador. Ou seja, ele tem direito sim a receber o vale-refeição. Contudo, é importante observar um detalhe, dona Juraci. Via de regra, o vale-refeição, assim como também o vale-transporte, por exemplo, ele é antecipado, ou seja, ele é entregue antes ao trabalhador, né? Se esse for a hipótese, o seu vale-refeição, ele já foi lhe entregue, já foi pago, né? Outro aspecto que é importante ressaltar, o vale-refeição não é um direito previsto em lei. Normalmente ele decorre de uma convenção ou de um acordo coletivo de trabalho. Então, neste acordo ou nessa convenção, existem ali as regras de concessão desse benefício. E ali pode estar previsto que não há possibilidade do vale-refeição ser pago durante o prazo do aviso prévio. E essa regra, por estar na convenção coletiva, é soberana, porque ela não infringe um direito previsto em lei. Por quê? Porque não há previsão na lei de concessão do vale-refeição. Então a dona Juraci teria que, em primeiro lugar, saber, dar uma olhada na Convenção de Trabalho dela. Mas muito provavelmente, Machado, ela tem direito ao vale-refeição no período do aviso prévio. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Ela disse que o patrão dela disse para ela que ela não tem direito, talvez... Ela tem que exigir isso do patrão dela. Está no período do aviso prévio, né? Para evitar uma discussão futura, diga, olha, eu consultei um profissional do direito, né? Assisti um programa de televisão que falava sobre isso, e eles lá disseram, com todas as letras, de que eu tenho direito ao vale-refeição. Tá bom? Tá vendo, dona Juraci? É assim que a gente faz o nosso programa aqui. Você pergunta e a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível. Doutor Marcelo, a dona Carla, aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte: que provas eu preciso ter para pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho? A empresa onde trabalho está atrasando salários, vale transporte e vale refeição. Sou obrigada a trabalhar nessas condições? Boa noite, Carla. Em primeiro lugar, a gente pode lembrar para os nossos telespectadores o que é uma rescisão indireta do contrato de trabalho, certo? O contrato de trabalho é um contrato bilateral. De um lado, nós temos o trabalhador
que fornece a sua mão de obra, a prestação de serviço. Essa é a obrigação principal. De outro lado, nós temos o empregador que possui uma obrigação principal de pagar o salário. Quando o trabalhador não cumpre com a sua obrigação principal, vamos supor, abandona o emprego, ele está sujeito à pena máxima, que seria a justa causa. Quando o empregador deixa de pagar salários, ele então se sujeita à rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma ação movida pelo trabalhador, buscando por fim, ou melhor, buscando atribuir a culpa do empregador para o término do contrato de trabalho. O sistema, ela pergunta quais provas, né? O sistema brasileiro, o sistema processual brasileiro, ele é um sistema da preponderância de provas, não existe assim uma prova específica, é um conjunto, aquele conjunto de provas. Quais provas? Por exemplo, se você tem um extrato do seu fundo de garantia, não está sendo depositado, você tem acesso ao meu INSS, lá não estão sendo feitas as contribuições previdenciárias, o seu vale-refeição está sendo atrasado, o vale-transporte não está sendo pago, o salário está sendo reiteradamente atrasado, que inclusive gera indenização por danos morais. Nós temos uma súmula a respeito disso aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho. Então, esses são os fundamentos do seu pedido, né? Você vai ingressar com uma reclamatória trabalhista alegando isso e a empresa terá que comprovar que isso não é verdade. Vai ter que juntar os comprovantes de pagamento de salário, vai ter que juntar os comprovantes de entrega do vale-refeição, do depósito do vale-refeição, do vale-transporte. E o advogado também pode contribuir com isso, né? Nunca é demais o advogado retirar certidões negativas, provar a existência de inúmeros processos contra aquela empresa. Eu sou da opinião de que o empregado não precisa esperar a empresa falir para ingressar com uma ação pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Basta que haja um atraso considerável nos pagamentos, na obrigação principal do empregador, para que seja possível ingressar com essa ação. A rescisão indireta, né, é a justa causa do empregador. É a justa causa do empregador, exatamente. Doutor Eduardo, vou lhe fazer uma pergunta aqui, que vem da cidade de São Leopoldo. Quem pergunta é o Pedro. Ele diz que no mês de agosto ele completará 6 anos de espera por um processo na Justiça do Trabalho. Já passei por várias audiências, todos os recursos foram apresentados e hoje, dia 21, que foi o dia que ele escreveu, ao dar uma olhada nos despachos do processo, encontrei o seguinte: expedido alvará para a Caixa Econômica Federal. Ele quer saber o que isso significa, doutor. Tomara que seja uma boa notícia para ele. Eu acho que é Pedro é o nome dele. Pedro. Pedro, acho que tem uma boa notícia para ti. Pode preparar o churrasco. Isso. A expedição do alvará para a Caixa Econômica Federal significa que estão sendo pagos, com essa ordem do juiz, que é o alvará judicial, as contribuições previdenciárias decorrentes daquela condenação que houve no processo e possíveis custas processuais. E isso normalmente é feito de forma concomitante ao pagamento do crédito do trabalhador, né? Também é expedido o alvará para o autor. Eu sugiro, Pedro, que você faça uma nova consulta, porque muito provavelmente lá nas informações processuais, um pouco antes dessa informação que está ali expedido alvará para a Caixa Federal, também tem a expedição do alvará para o autor. Mas, Pedro, você provavelmente tem um advogado constituído no processo. Então, pega o telefone, liga para ele, porque talvez ele nem esteja sabendo isso. Porque ele tem que ser intimado, Machado, dessa determinação de expedição do alvará, e talvez isso ainda não tenha acontecido. Ele orou no dia 21, talvez isso esteja acontecendo agora nos próximos dias. Claro. Então, o Pedro deve dar uma nova consultada no processo, né, lá no site do tribunal, e então entrar em contato com o seu advogado, porque eu acho que você tem uma boa notícia aí. Tá bom, Pedro, esse negócio do churrasco aí era uma brincadeira. Agora, se você quiser levar a sério também, a gente, né? O doutor Marcelo ficou rindo aqui. Teve até que adiar a reunião da confraria, porque tem jogo do Brasil quinta-feira, né, doutor Marcelo? É verdade. Mas fica no mês que vem. Vou lhe fazer a última pergunta, dá tempo, né, Isabel? É bem ligeirinho. O senhor Ernesto, aqui de Porto Alegre, trabalha 2 anos como porteiro na escala 2/36, noturna. No mês passado, meu empregador me passou para a escala diurna e perdi meu adicional noturno. E o Ernesto quer saber se
patrão dele podia fazer isso. Ernesto, sim, pode fazer isso. Temos até uma súmula do TST, se não me engano, súmula 265 TST, que autoriza essa transferência do turno noturno para o turno diurno sem o pagamento do respectivo adicional, porque esse adicional, à semelhança do que acontece com o adicional de insalubridade, ele é um adicional condicional. É condicional ao desempenho das funções naquele período. E isso é bem visto, inclusive, Machado, pela nossa Justiça do Trabalho, porque as condições de trabalho noturno elas são mais penosas para o trabalhador. Então, sempre que o empregador fizer essa alteração do período noturno para o diurno, isso é visto com bons olhos pela nossa Justiça. Doutor Eduardo Vargas, o senhor viu como a gente faz mais ou menos de propósito, né? Faz um tempo curto para que as perguntas fiquem aqui, que o senhor volte. Tá bem? Volte sempre. Né? Obrigado, Machado. Sempre que for convidado pelo doutor Marcelo, se não for por ele, pode ser por mim, venha sempre que o senhor quiser. Aqui, tá bem, foi uma satisfação participar desse programa aqui com muito vocês. Obrigado pelo brilhantismo que o senhor prestou a ele. Tá doutor Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, tá Machado. Hoje tem uma perguntinha aqui no meio, mas coisa banal, Tranquilo. Né? Então tá bom. Lembrando que esse programa foi oferecido aos pessoal que gosta do inverno, que não chegou ainda, mas especialmente para a Daniela, que é filha do doutor Eduardo e que está nos assistindo. Um beijo para você, Daniela, tá bom? Mande seu pai voltar aqui, que ele respondeu muito bem as nossas perguntas. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, eu vou falar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.